a não ser em se tratando de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, né? As cautelares seriam, por exemplo, a interceptação telefônica, não repetível, exame de corpo de delito, e antecipada, por exemplo, um depoimento antecipado. Então tem esse instituto aí que você tem que dar uma decorada. Isso em razão da falta de contraditório que tem no inquérito policial, entende? Eu até Entendo. perguntei ali para você se tinha que ser repetido em juízo, porque na prática, quase tudo que é feito no inquérito é repetido em juízo. Entendeu? Você ouve de Uhum. novo as testemunhas que foram ouvidas no inquérito, você ouve de novo em juízo, a submetê-las ao contraditório, e daí para isso, e depois disso você poder condenar, por exemplo, o indivíduo utilizando essa oitiva em juízo, entendeu? Entendi. Na prática, é isso que acontece, em razão desse dispositivo. Tem essa preocupação de sempre reproduzir o juízo. Porque ali também você vai ser assistido por um advogado, você tem uma amplitude de defesa. Segunda pergunta que eu fiz ali foi com relação às gerações de direitos humanos. Perfeito. Civis e políticos, sociais, econômicos e culturais. Daí a terceira eu falaria de difusos e coletivos, né? Sim, Um termo mais acabei esquecendo. apropriado. Uhum. Você só falou ali de acordo com a jurisprudência, troca também por de acordo com a doutrina, né? Entendi. Faz mais sentido. Acho que você ficou nervoso e trocou na hora de Fiquei um falar, né? pouco, sim. Não, sim. Uhum, eu percebi. Mas é isso mesmo, nesse sentido mesmo que você falou. A terceira questão ali com relação à sindicância, tem que tomar um cuidado para você não confundir a sindicância, que ela existe como uma espécie como se fosse um inquérito administrativo, Uhum. é aquela sindicância que tem ali prevista na lei orgânica. A Sim. sindicância que é prevista na lei orgânica, ela é como se fosse um processo administrativo, só que de um caráter mais simplificado. Você pode ver ali no artigo, anota aí o 88 da lei orgânica. Ela traz ali, será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de advertência, de repreensão, de multa e de suspensão. Então, você utiliza o processo administrativo para demissão e para demissão ambiente de serviço público. Tá. Nesses outros, você vai utilizar esse procedimento que é a sindicância, que é um processo administrativo. E quando você pega um livro de direito administrativo, ele fala assim, para você não tomar cuidado, com esses dois tipos de sindicância. A sindicância administrativa, que é a administrativa não, a sindicância investigativa, que é essa que você falou, e essa outra sindicância, que é uma espécie do gênero do processo administrativo, entende? Entendo. Eu também confundia isso antigamente, até eu estudava Polícia Civil de São Paulo. Então, anota isso aí. Para Beleza, você mano. foi isso. Agora, o terceiro candidato, que é o terceiro, é a 12, né? Isso. Terceira. Isso. Beleza, define o crime de furto. Eu instiguei você a falar mais um pouco, daí você completou. Conduta de se obter coisa alheia móvel, delito contra o patrimônio, tipificado no Código Penal, consome-se com a inversão da posse da res furtiva. Segunda pergunta ali, quais pessoas jurídicas fazem parte da administração pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Perfeito. Os tipos básicos. E perfeito, isso estava tudo certo. A terceira pergunta foi: cite dois objetivos da República Federativa do Brasil. Né, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Né? Você falou erradicar a pobreza, né? E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não lembro qual foi a sua segunda resposta, né? Mas eu acho que era mais ou menos nesse sentido. Eu acho que era promover o bem de todos, né? Mais ou menos isso. Acho que eu falei promover o bem social. É, isso, exatamente. Promover o bem social e erradicar a pobreza. O de dois tá ok, né? Parabéns. Agora o Obrigada. quarto candidato, quem foi o quarto? Michel. Sempre esqueço. Michel? É, isso, Michel. Durante o inquérito policial, o investigado pode requerer a Acho que eu troquei. realização de alguma diligência. Primeiro você acertou, pode, mas fica a juízo do delegado. A segunda, isso que você ia falar, né? Que você trocou, né? Você trocou. Eu perguntei, cite dois fundamentos da República Federativa do Brasil, e você É, falou putz, objetivos, depois né? que eu. Falei, caramba, mano, Uhum. acho que É isso troquei. mesmo, você confundiu ali. Você É, lembra aí do Sociedivaplu, né? putz, verdade. Pros funda,
os fundamentos, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Depois que eu me Se liguei, recordar. cara, falei, putz, eu Uhum. falei os objetivos, né? Se não me engano. Pelos objetivos. Nossa, eu viajei legal. Agora, Nossa, hoje foi foda, mano. a terceira pergunta, eu perguntei para o senhor se acabou a suspensão condicional da pena nos crimes praticados Isso com aí eu não violência tinha nem doméstica. ideia, cara. Né? Essa é uma pegadinha, né? Eu perguntei para outro candidato sobre a suspensão condicional do processo. Para você, eu troquei e Tá. perguntei da pena. E são institutos completamente diferentes. A suspensão condicional do processo, ela está prevista ali, se não me engano, no artigo 89 da Lei 9.099. E a suspensão condicional da pena, ela é no artigo 77 do Código Penal. Então, ela é prevista no Código Penal. Entendeu? Você pode aplicá-la perfeitamente, a Lei Maria da Penha. Não tem uma Entendi. vedação. Tem a Eu não sabia, não vedação, tinha ideia. a substituição por restritiva de direitos, que é prevista no 44 do Código Penal, e a não aplicabilidade da 9.099. Então, não há um impedimento para a suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é aplicada no final do processo, no momento da sentença. É diferente da suspensão condicional do processo, que é no início do processo. Entendeu? Logo depois de oferecer a denúncia. Entendi. São momentos completamente diferentes, são sistemáticas completamente diferentes, né? A gente fala aí nos cursos jurídicos que na pena é o sistema franco-belga e na condicional do processo é o sistema americano. São diferentes. Pô, Eu bem até fiz mais difícil uma para essa eu você. não sabia mesmo. É uma pegadinha. Eles perguntam, eu tirei essa daqui do concurso de investigador desse concurso de 2022. Outra pergunta ali para você, também do concurso de investigador, é qual a natureza jurídica do interrogatório? Eu não sei Faltou se ali o eu termo fui meio técnico, né? ali. Meio de prova. Você falou no sentido de ser um meio de prova. Ficou explicando nesse sentido. Só falta falar que é um meio de prova. E Tá. tem a divisão, né? Se trata de um meio de defesa, de um meio de prova, e prevalece que se trata de maneira concomitante, tanto meio de defesa quanto meio de prova. Há também uma parte forte Tá. da doutrina que fala que é um meio de prova exclusivamente. Entendeu? Eu só acrescento isso daí. É um meio de defesa e é um meio de prova. Uma pergunta muito Tá. realizada. Para você foi isso. Entendi. Eu fiz essas 4 perguntas para você. Quinto Legal. candidato. Quem foi? Foi o Léo? Não, Foi o Fernando Álvaro. Fernando. Segundo o Código Penal, qual é a espécie de ação de ameaça? Pública condicionada à representação. A segunda pergunta, eu fiz um casinho para você, porque essa pergunta ali ela foi feita várias vezes nesse concurso de investigador e a galera confundia bastante. Se esse caso se tratava de um roubo ou de uma extorsão, né? Perguntei para você, você me falou que seria roubo em razão da violência. Mas a extorsão também demanda violência, né? Você pode ler lá no tipo da extorsão. A dúvida que a galera tem nisso daí é uma dúvida também doutrinária, porque antigamente a extorsão tinha a mesma pena ali de roubo, em razão da conduta da vítima. Porque neste A caso, situação da o vítima, agente né? da disposição da vítima em entregar aquele bem. Tem uma discussão se isso se trata de extorsão, porque a vítima realiza esse ato de entregar o celular. O ladrão, o meliante, ele não pega o celular da vítima. E outros defendem que se trata do delito de roubo. Prevalece, neste caso, é o delito de roubo, como você falou, mas por outro motivo. Seria o delito de roubo porque, para ser extorsão, essa conduta da vítima ela tem que ser uma conduta irresistível. Ela tem que ser resistível, perdão. Teria que ser resistível. Neste caso, como o cara está ali apontando uma arma para ela, é claro que não é uma situação resistível. E, portanto, tanto faz. Não seria uma ação voluntária da vítima, entendeu? Seria praticamente Sim. como se ele tivesse pegado o celular, entendeu? Então, essa a questão. Por que seria o delito de roubo? Não seria o delito de extorsão. Não é tão somente a razão da violência, entendeu? É do modo como ele se dá. Perfeito. Se você conseguiu entender, é porque tem realmente essa discussão. Sim. E essa é a explicação. E a terceira pergunta, em relação aos princípios constitucionais expressos da administração pública, que é a LINP, né? No artigo 37. Essa aí é pra gente não zerar, né? Que às vezes dá branco, né? É isso aí, valeu. Parabéns.
Agora o Obrigado. último candidato ali é o Léo, né? Para o direito processual penal, finalidade do inquérito policial, que você falou, né? De amealhar elementos de informação de relação à autoria, materialidade de infração penal. Falaria também a função de filtro do inquérito policial, que está sendo bem mencionado atualmente, de filtro contra acusações infundadas. Tá bom? Você pega bem você falar isso Beleza. lá perante a banda. Tem ali duas cláusulas pétreas, perfeito, né? Eu lembro que você me falou, não lembro quais você me falou, mas você falou duas, né? Direitos e garantias individuais e acho que é o voto, né? Isso. Beleza. Bom, Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, aniversário periódico. Obrigatório não é, beleza. Separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Depois eu comentei para você o que é a pena de prisão simples, né? Beleza, tem lá a previsão, a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, isso é importante falar, sem rigor penitenciário. tem rigor Estabelecimento penitenciário, é isso? especial, sem rigor penitenciário, em estabelecimento Certo. especial, sessão de prisão comum. E aí tá aqui, em regime semiaberto ou aberto. Também tem essa possibilidade em regime aberto, de acordo ali com a lei das contravenções penais, beleza? É isso aí.